Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia profético, um dia sobrenatural. Sejam todos bem-vindos. Ana Carolina, seja bem-vinda. Elisandra, Nani, Decanara, Marnecoto, Chorleitere, Dedera, Marabaraba, sobe. Glória a Deus, glória a Deus. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Hoje a nossa live vai ser sobrenatural. Sobrenatural. Sejam bem-vindos. Fala pra mim, de onde você tá falando? Eu tô falando do acampamento. Vim acampar com o apóstolo. Ele veio testar a barraca dele. Ele comprou uma barraca e chegou e ele queria ver se ela era resistente. Eu tava ajudando ele até agora a mexer com esse trem dessa barraca. Eu não tô na selva não, gente. Vocês querem ver? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Aproveitar que não tá tão bagunçado. Mas tava ajudando ele a colocar um negócio ali, voando tudo, meu Deus. Cametá, Pará, Taió, Santa Catarina, sejam todos bem-vindos, amém? Rio de Janeiro, Bangu, sejam bem-vindos. Glória a Deus. Não, gente, o apóstolo me convenceu de vir, porque a gente tem Starlink, né? Eu falei, não, Júnior, tem coisa demais pra fazer. Ele falou, você faz de lá. Você faz de lá. Eu falei, internet não, vamos levar a internet. A mulher de Provérbios 31. Eu vou fazer uma live, eu vou fazer um culto só para solteiras. Assim que eu chegar dos Estados Unidos, só para solteiros. A mulher de Provérbios 31 tem que ir para essas missões aí com o marido. Tem que ir, gente. Tem que ir, mas ele é bonzinho, porque ele arruma tudo assim, pra mim não reclamar, entendeu? O meu pai gosta muito de acampar, minha família sempre foi disso, sabe? Mas eu nunca fui disso, não. Mas o meu esposo, ele é caprichoso, né, amor? Ele arruma tudo, ele traz coisa pra carregar celular. Sejam todos bem-vindos do Pará. Glória a Deus, Uberlândia, Joinville, Limoeiro, sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Deus, sejam bem-vindos, no nome de Jesus. Pastora Jerusa, Pastora Maria, sejam bem-vindos, amém? Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Cirumba, Mato Grosso do Sul, Paraná, sejam todos bem-vindos, amém? Tô no acampamento, gente. Amanhã, acho que amanhã eu vou embora já. Que dia que até vai ficar aqui até que dia, amor? Até amanhã. Vou dormir mais um dia aqui hoje. Mas, gente, eu tava falando aqui com o apóstolo uma coisa muito engraçada, né? Presta atenção. Vou contar pra vocês aqui. Só tirar o som aqui e colocar outro. Na minha casa tem uma movimentação de anjos tão grande que a gente não consegue dormir, né, amor? A gente não consegue dormir. A gente dorme, mas assim, a gente tipo, eu não sei explicar. Ontem eu deitei, eu dormi e assim, é um dormir diferente, sabe? Na minha casa tem... Hoje que eu percebi que na minha casa tem uma movimentação tão grande de anjo. Porque, gente, não pode. Na minha casa não dorme. A Nani, ela vai na minha casa, ela tá acostumada. Ela vai falar que não dorme, você não dorme. Meu Deus. Não, lá em casa... As coisas parecem assim, o ambiente espiritual não te deixa dormir na minha casa.
Não sei o que acontece. É também, né, hora toda madrugada, você imagina, né? Oração todo dia, né? E aí a gente tem feito a oração lá na mesa, né, da cozinha. Coitado se um encapetado chegar e sentar naquela cadeira ali. Manifesta na hora. Gente, anjo não dorme e não, lá em casa não tem. Aí ontem eu cheguei e consagrei aqui em volta, né? Consagrei aqui em volta. E assim, deitei e dormi. Dormi de um jeito que eu muito tempo eu não dormia. Tô até com o olho inchado. Não durmo muito. Meu Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? Vou mostrar pra vocês aqui como é arrumadinho. Peraí. Vou mostrar aqui. Ali, ó. Ó bonito, ó. Ó. Tá bom. Ali, ó. Dá de suporte. Tá ali. Acampamento não é raiz não, tá, gente? Acampamento não é raiz não. Ali é a mesa ali onde é a mesa da refeição. Isso aí, ó. É o sonho dele, essas coisas. A gente tem que ver, ó, gente, a gente tem que realizar o sonho de todo mundo. Você tem que realizar o sonho do seu marido. Se ele pedir pra você acampar, você tem que acampar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. É acampamento, gente. Acampamento. Mas ele que arruma esses trem aqui. Que ele sabe que eu gosto dos trem arrumados. Né, amor? Aí não tem como eu falar que eu não vou. Aí eu tenho que vir. Mas, gente, o conforto da nossa casa é bom demais. Meu Deus do céu. Ó, já abre aí comigo em Provérbios 23. Provérbios 23. Acampamento Nutella, gente. Acampamento Nutella. E tem que ser Nutella. Tem que ser Nutella, sim. Não, gente, se eu falar pra vocês o que tem nesse acampamento, vocês vão morrer da risada. Não, quarto aqui, meu Deus. Vou ficar doido. Hã? Você vai mostrar? Não vou mostrar, não. Deixar eles na curiosidade. Deixar eles na curiosidade. Não, é bom, muito arrumadinho. Muito arrumadinho. Oh, meu Deus do céu. Sejam todos bem-vindos. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês estão preparados pra live de hoje à noite? Vocês viram que eu vou fazer um pronunciamento, certo? E de fato eu tenho uma mensagem muito forte. Tem algo muito forte pra trazer pra você. Muito, muito forte. Já tem dias que eu queria, né, fazer esse pronunciamento. Não fiz, né, porque a gente tava naqueles dias do Yom Kippur. E naqueles dias eu não mexo com nada. Mas, depois do Yom Kippur, falei, eu vou fazer. Amém? Vai ser aqui pelo Instagram, aqui da Global, hoje 7h30. Coloca o despertador pra tocar. Essa live, ela não pode ficar salva. Não é que eu não vou deixar, ela não pode ficar salva. Ela não pode ficar salva. Amém? Tá? Amém? Vocês querem um spoiler da live de hoje? Vou falar algo. Estou com um receio. Tá, deixa eu falar algo pra você. Um spoiler da live de hoje. Hoje, eu preciso que todos assistam a live de hoje. A minha equipe tá toda assustada, porque a minha equipe tá toda desesperada. Todo mundo desesperado. Mas deixa eu falar pra você. Eu só quero mandar um recado. Nada fica em oculto. Nada fica em oculto. Tá? Nada fica em oculto. E o que eu quero trazer pra você hoje vai assim, sua cabeça.
eu não vou dar mais spoiler, não, senão... Medo. Não, mas é um pronunciamento realmente oficial. É algo muito sério que eu vou dizer hoje, tá? Algo muito sério. Sim, é sobre o levante de outros ministérios. Sim, vou falar sobre isso, tá? E... tá, o spoiler já tá ótimo. Tá ótimo já. E você que tem discernimento de espírito, você já sabe o que é. Amém. Então, eu vou trazer hoje para vocês uma live que vai chocar. Vai chocar você. Mas ela é necessária. Ela é necessária. Ela é necessária. Amém? Então você faz agora. Ó, o Victor, faz agora. Não, eu quero muita gente. Eu quero. Isso que eu não vou poder nem fazer no meu Instagram. Mas já encarreguei minha equipe de avisar o mundo. Avisa o Brasil. Avisa todo mundo. Amém? Então, vocês se preparem. Que vai ser manto. E ó, eu não vou falar só... Então vocês aguentam, tá? Aguenta a curiosidade de vocês. Hoje, 19h30. Se preparem. Que vai ser sobrenatural. Sobrenatural. Tenho certeza que o Brasil vai ficar chocado. Então vocês se preparem. Nós temos sido muito perseguidos. Nós temos sido muito afrontados, caluniados. E isso já vem acontecendo já há algum tempo. E eu sempre calado. Mas hoje eu vou me pronunciar. Vou falar, porque eu não sou de ficar fazendo live, ficar fazendo esse tipo de coisa pra falar. Nunca, vocês nunca me viram fazer isso. Mas se preparem que hoje vai ser sobrenatural. Tenho certeza. Amém? Abram comigo em Provérbios, capítulo de número 23. Nós vamos orar. Amém? Glória a Deus. Tomando um cafezinho aqui. Glória a Jesus. Glória a Deus. Provérbios, capítulo de número 23. Aleluia. Aí você vai falar assim, mas apóstolo, o que você vai falar? 19h30 hoje. E o que eu vou falar vai mexer com o seu interior. O que eu vou dizer pra você, tá? O que eu vou falar vai mexer com o seu interior. De um jeito que eu vou virar uma chave na sua mente hoje. Vou virar uma chave na sua mente hoje. O que eu vou dizer pra você vai mudar a sua concepção de ver todas as coisas. Amém? Glória a Jesus. Se prepare. Depois dessa live, muita coisa não será a mesma. E muitos ministérios também não serão os mesmos. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Provérbios, capítulo de número 23. Tremendo. Calma, gente. Tô ansiosa, apóstola. Meu Deus, eu acho que nunca algo foi tão esperado. Não, vocês não têm noção. Vocês tudo estão mandando coisa, mandando print. Pior que assim, quando a gente fala que vai mexer num negócio, e aí começa a aparecer de tudo. É coisa, é print, é isso, é aquilo, aquilo outro. Amém? Então vocês se preparam que 19h30 tem uma novela mexicana. Oh, tô brincando, gente. Tô brincando. Não, mas é muito sério mesmo que eu vou falar pra você, tá? É muito sério que eu vou falar pra você hoje, tá bom? Provérbios, capítulo número 23. Vamos orar. Hoje eu tenho uma live poderosa. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai.
nós convidamos a presença doce, perfeita e amorosa do nosso amigo Espírito Santo sobre esse ambiente. Pai, eu quero que o Senhor Deus pedir ao Senhor agora, Pai. Blinda a minha mente, Senhor Deus. Blinda o meu coração, Pai. Coloca uma armadura sobre mim e sobre os teus filhos que estão aqui, Pai. Pai, nós reivindicamos, Pai, uma armadura, Senhor Deus, lavada no sangue do Cordeiro. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, Pai. Escudo da fé, espada do Espírito e botas do Evangelho da paz. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa me usar, Pai, com uma voz da verdade, Pai, hoje à noite, às 19h30, Pai. Que ali não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo através da minha vida. Que não seja nenhuma palavra, Senhor Deus, fora daquilo que o Senhor deseja que eu fale. Pai, no nome e na autoridade de Jesus, Pai. Eu quero te pedir capacitação, Pai, sabedoria, discernimento, Senhor Deus, na live de hoje à noite. E que o Senhor, Pai, venha fazer justiça, Pai, por cada um de nós. Pelo Ministério Global Fire, pela minha vida, pela vida do Apóstolo Júnior, por nossa liderança, pelo nosso povo, Pai. Que seja um tempo, Pai, profético, Pai. Um tempo, Senhor Deus, avassalador. Kendor de Samanojat. Ferculuri bordidi charle morgo monostormenek. Pai, eu repreendo agora todo mal. Eu repreendo agora todo o mal em nome de Jesus. Eu declaro que o Senhor estabelece sobre mim um domo de fogo e sobre os teus filhos também, aonde nenhuma seta, nenhum dardo contrário pode nos atingir. E eu peço, Senhor Deus, o teu cuidado, a tua mão poderosa em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Tá cheio de mosquito aqui. Vamos lá. Deixa eu só ver por aqui. Peraí. Pronto. Abra comigo Provérbios 23. Amém? Provérbios, capítulo de número 23. Que diz assim: quando se sentar para comer com uma autoridade, preste atenção a quem está diante de você. Se você costuma comer demais, controle o apetite, não deseje as iguarias que ele lhe oferece, pois talvez queira enganá-lo, não se desgaste tentando ficar rico. Tenha discernimento para saber quando parar. Num piscar de olhos a riqueza desaparecerá. Criará asas e voará para longe, como uma águia. Não coma com pessoas mesquinhas e nem deseje suas iguarias. Elas pensam sempre no custo daquilo que oferecem, insistem. Coma e beba, mas não falam com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará seus elogios. Não perca tempo falando com o tolo, pois ele despreza até os conselhos mais sensatos. Amor, vira esse ventilador pra mim, fazendo um favor. Não perca tempo falando com o tolo, pois ele despreza até os conselhos mais sensatos. Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa, e não tome as terras dos órfãos, pois o resgatador deles é forte. Ele próprio apresentará as acusações contra você. Dedique-se à instrução. Ouça atentamente as palavras de conhecimento. Não deixe de disciplinar os seus filhos. A vara da disciplina não as matará. Sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. Meu filho, se seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei profunda alegria quando seus lábios expressarem o que é certo. Não tenha inveja dos pecadores, mas tema sempre o Senhor. Você será recompensado por isso. Sua esperança não será frustrada. Ouça, meu filho, e seja sábio. Mantenha seu coração no rumo certo. Não ande com os beberrões,
e nem se envolva com os comilões, pois eles caminham para a pobreza. E de tanto dormir terão apenas trapos para vestir. Ouça seu pai, que lhe deu vida, e não despreze sua mãe, quando ela envelhecer. Adquira a verdade e não a venda. Obtenha sabedoria, instrução e discernimento. O pai dos justos tem motivos para se alegrar. É uma grande alegria ter filhos sábios. Portanto, alegre seu pai e sua mãe. Que seja feliz aquela que deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração, que os seus olhos tenham prazer, em seguir meus caminhos. A prostituta é uma cova profunda. A promíscua é perigosa como um poço. A promíscua é perigosa como um poço estreito. Ela se esconde e espera como um ladrão, ansiosa para conduzir mais homens à infidelidade. Quem se sente angustiado é triste, quem vive brigando-se e se queixando, quem sofre ferimentos desnecessários, quem tem olhos sempre vermelhos. Quem tem os olhos sempre vermelhos? Aquele que passa horas tomando vinho e experimentando bebidas fortes. Não olhe demoradamente para o vinho, observando quanto ele é vermelho. Como brilha no copo e desce suavemente, pois no fim ele morde como cobra venenosa, pica como víbora. Você terá alucinações e dirá coisas sem sentido. Ficará tonto como um marinheiro em alto mar, agarrando ao mastro em meio à tempestade. Dirá: bateram em mim, mas não senti, nem percebi o quanto levei uma surra. Quando acordarei para beber de novo? Amém? E aí nós terminamos aí. Amanhã, deixa eu ver, amanhã é dia 23, nós vamos ler o 24, certo? O tema da live de hoje, tá? O tema da live de hoje é... Vamos lá, o tema da live de hoje... Eliseu e o manto de Elias. Ontem nós falamos, né? Que Elias e o profeta de fogo. Então hoje é Eliseu e o manto de Elias, certo? Então eu gostaria que você abrisse comigo agora. Deixa eu só organizar aqui. Abre comigo agora. Deixa eu ver. Em 2 Reis, capítulo 19, versículo 19. 2 Reis, capítulo 19, versículo 19. Deixa eu fixar isso aqui. Eliseu e o manto de Elias. Alguém da minha equipe coloca aí para mim fixar, fazendo favor? Amém? Eliseu e o manto de Elias. Vocês gostaram da live de ontem? Acho que vocês gostaram, né? Então hoje é Eliseu e o manto de Elias. 2 Reis 19, 19, que diz assim. Espera aí só um pouquinho. 2 Reis, capítulo 19, versículo 19, que diz assim. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Então aqui nós vemos que Eliseu, ele estava no seu trabalho secular. Ele era um fazendeiro, ele tinha 12 parelhas, ele estava na 12ª, ele estava arando, tá? Arando a terra com essas parelhas de bois. E aí Elias alcança ele, agora Elias vai jogar capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Por que Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias? Porque Eliseu entendia o que Elias estava fazendo. Quando Elias vai jogar capa sobre Eliseu, Eliseu sabia que Deus o estava chamando. Que Deus o estava chamando. E aí, olha só o que Eliseu vai dizer. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, então irei contigo.
Vai e volte, respondeu Elias. Pelo que lhe fiz, e Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e as matou. Então a gente entende que essa riqueza que Eliseu tinha não era dos pais, era dele. Porque quando ele volta para dar um beijo no pai e na mãe, ele também vai matar os bois. Ele apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento, então ele destrói o equipamento, ele não vende. Então está dizendo que ele está sacrificando. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Então eu quero que você entenda. Quando Elias vai ao encontro de Eliseu, ele vai ao encontro de Eliseu porque Deus ordenou. Quando Elias sai da caverna e ali tem um confronto com Deus, Deus vai falar assim: Elias, volta para o lugar de onde você veio. Agora você vai ungir outro no seu lugar. Você vai ungir tal rei, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então Elias vai em busca de Eliseu, do seu sucessor. E quando Elias encontra Eliseu, ele joga a capa. Eliseu sabia que o jogar a capa era que Elias o estava chamando ao ministério profético e sabia que Eliseu sabia que ele seria o seu sucessor. Só que quando ele vem para junto de Elias, ele vem como seu auxiliar. E na história de hoje você vai aprender muitos princípios. Amém? Então eu quero falar um pouquinho aqui sobre a vida de Eliseu. Eliseu, ele não é um profeta de ofício como Elias. Ele é um profeta que ele estava arando a terra. Ele estava no seu trabalho secular quando Deus o chama. E Deus chamou muito de vocês que estão aqui, assim como eu. Eu era uma médica, né? E Deus me chamou do meu ofício, Deus me chamou. Eu não nasci com esse ministério, eu não nasci com esse chamado. Deus simplesmente me encontrou e me chamou. E assim Deus está chamando muitos Eliseu num tempo como este. Talvez Deus está chamando você, que é um advogado, que é às vezes alguém que nunca imaginou pregar a palavra, profetizar. Talvez você que é um comerciante, um empresário, ou você que é uma dona de casa. Deus está chamando muito nesses últimos dias. E haverá muita confusão, porque aquele pensa que é alguma coisa não será mais. E aquele que não era, o Senhor está levantando. Então Eliseu era filho de Safate, tá? Morava ali no Vale do Jordão. O nome Eliseu significa Deus da salvação. Eliseu, ele era agricultor, fazendeiro, né? Quando ele é chamado ali por Elias. E ele foi chamado para se tornar, Eliseu, quando a capa cai sobre ele, ele sabia que o destino dele era ser sucessor de Elias. Mas ele vai ser primeiro auxiliar. Depois vai ser discípulo. Depois vai ser filho. E depois se torna sucessor. Presta atenção. Ele entra como auxiliar, vai se tornar discípulo porque precisa aprender com Elias. Depois que aprende com Elias, se torna filho, porque aprende princípio, aprende honra, necai, asteg, edegai. Mas o problema da geração de hoje é que tem gente que vem andar perto e já quer ser sucessor, já quer matar o Elias, kendei, aseb, edegai. E aqui você vai ver que Eliseu vai passar por estágios. E o estágio para mim mais importante é quando ele se torna filho. Filho. Anda debaixo da mesma unidade. E eu quero que você entenda. A porção dobrada, ela só pode ser dada se você gera valor nas cortes celestiais. A porção dobrada só é tomada se você tem crédito, porque se não tem crédito no céu, você não toma posse da porção dobrada. Precisa ter meritocracia para tomar algo tão valioso. E Eliseu gera isso.
Eliseu vai gerar algo tão grande que ao final, quando Elias está por ser recolhido, ele pede algo muito difícil. Eliseu vai pedir algo muito difícil a Elias, que até Elias acha difícil. Outras particularidades sobre Eliseu. Então o chamado dele era ele era um profeta chamado. No meio da jornada da sua vida, Deus o chama, tá? Seu ministério dura em torno de 50 anos. Ele era uma pessoa muito influente ali no Palácio de Israel, tá? E ele se tornou muito conhecido por ser sucessor, né, depois de Elias. E ele teve um ministério onde ele fez o dobro de milagres, de sinais, de prodígios, porque ele tomou a porção dobrada. Aquilo que estava sobre Elias vai vir sobre Eliseu, mas numa dimensão dobrada, numa dimensão avassaladora. Amém? Então vamos lá. Olha só as curiosidades sobre Eliseu. Ele é um profeta chamado. Ele não vem de uma linhagem de profetas como Elias, tá? Eliseu, ele foi escolhido e capacitado pelo seu treinador. Eliseu entra como auxiliar, se torna discípulo, depois se torna filho. Não tem como você ter um filho espiritual antes dele ser discípulo. Ele tem que ser discípulo. E o discípulo é aquele que ele se submete a aprender e andar junto. Olha só. Então, enquanto Elias era conhecido por seus julgamentos, pelo seu confronto, Eliseu se destaca pela sua compaixão e pela sua generosidade aos necessitados. Então a gente vai ver que Elias, ele era um profeta de confronto, ele confrontou Acabe, ele confrontou Jezebel, mas Eliseu era alguém que ajudava muitas viúvas, ele era conhecido pela sua generosidade. Certo? Eliseu foi o único profeta que realizou um milagre após a morte. Como assim? A unção que estava sobre ele realizou um milagre após a sua morte. Você sabe que aonde Eliseu foi enterrado, colocaram uma pessoa ali sobre aquele túmulo e a pessoa ressuscitou. Amém? Eu vou falar só aqui para você alguns milagres que Eliseu fez. Ele abriu o Jordão, sarou as águas de Jericó. Ele, presta atenção, 42 adolescentes despedaçados por 2 ursas. E isso aqui acontece, aí você fala assim, mas isso aqui acontece, eu não sei se foi 42, não sei se esse número está certo. Vou dar uma olhada aí, quantos foi os adolescentes que morreram, os adolescentes, eu tenho 2 hipóteses pelo qual esses adolescentes morreram atacados pela ursa. Eu tenho 2 hipóteses. E eu quero trazer essa hipótese para você. 42 mesmo, né, Priscila? Ok. Eliseu foi no começo do chamado dele, quando uns jovens começaram a caçoar dele. Aonde está isso? 2 Reis, capítulo 23, versículo 24. Quando os jovens começaram a afrontar ele, falando, seu careca, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí Eliseu fica tomado de raiva e amaldiçoa aqueles jovens, e aí sai 2 ursas e estraçalha esses jovens. E aí eu tenho 2 hipóteses. E uma delas é que talvez Eliseu ainda não sabia o poder e a unção que estava sobre ele. Essa é uma hipótese. E ele se deixou levar ali pela raiva. A minha segunda hipótese é que se Deus talvez permitiu isso, porque talvez o fato de Eliseu ter sido sofrido essa chacota, sofrido tudo isso, poderia interferir no seu ministério. Eliseu poderia ter sido abalado pelo ministério, no seu ministério. Então imagina que esses jovens caçoem dele e ele não faz nada. Então isso poderia trazer para Eliseu uma certa insegurança.
Então eu acredito em duas hipóteses. Ou Eliseu não sabia o tamanho do poder que tinha sobre ele. Ele não tinha dimensão, porque era no começo que ele tomou a capa. Ou Deus permitiu isso para que Eliseu entendesse quem ele era e o tamanho do poder que estava sobre ele. Porque talvez se ele tivesse sido ofendido e não tivesse feito nada, isso poderia interferir no ministério dele. Eu tenho essas duas hipóteses. Não é nenhuma certeza, são minhas hipóteses. Amém? Então vamos lá. Providenciou água a 3 reis, aumentou o azeite da viúva. Ele profetizou o filho da sunamita. Ele ressuscitou o menino. Ele tirou a morte da panela. Ele fez multiplicação de pães. Ele curou Naamã da lepra. Lembra da lepra? Colocou a lepra em Geazi, seu auxiliar. Aqui tá muito bem. Geazi, e eu vou trazer uma live dessa aqui, a lepra de Geazi. Geazi nunca foi discípulo e nem filho. Geazi nunca passou de um mero auxiliar. E eu quero dizer algo para você. Toda pessoa que vai ser treinada por alguém, primeiro ela auxilia. Depois encontra graça e favor, aí Deus toca no coração desse profeta, vai discipular. O discípulo, quando anda muito junto, se torna filho. E todo filho que anda debaixo de princípio de honra, toma a capa completa. Toma a porção dobrada. E eu preciso que você entenda isso. Saia dessa posição de só ser auxiliar. Tenha um coração ensinável. Coração ensinável é alguém que está disposto a aprender. É alguém que está disposto a ser exortado. É alguém que está disposto a ser confrontado. Não é fácil ser discípulo. Não é fácil se submeter. Não é fácil. E aí você vai ver, ele fez o machado boiar. Ele revelou ao rei de Israel o esconderijo dos sírios. Ele deu, cadê? Onde eu tô aqui? Na escola, queridos, de avivamento, vocês vão ter cada aula. Ele livrou, né? Ele livrou-se da morte por revelação divina. Ele previu a alimentação ao povo de Samaria. Ele profetizou o mal de Azael. Ele anunciou uma seca por 7 anos. Então, ele fez tudo dobrado. A seca que Elias anunciou era de 3 anos. A dele aqui é de 7 anos. Ok? E agora eu quero que você abra comigo em 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 9. Abra comigo agora. Que agora eu vou entrar na palavra que eu quero. Certo? 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 9. Ardex sommerni cantor de jalabarat. Emorbe cantor no show beleca sorebas. Então vamos lá. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que eu posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Não, ele não pediu uma impartição. Ele não pediu uma transferência de unção. Ele não pediu uma oração. Ele falou simplesmente isso para Elias. Elias, o que eu quero é isso que está sobre você. Eu quero o espírito profético que Deus colocou sobre você. Porque eu sei que você não vai precisar dele para onde você está indo. Então eu quero ser o seu sucessor. Eu quero ser o herdeiro principal. Eu quero ser o dono principal da unção e do poder que Deus derramou sobre você. E eu quero ele dobrado. Aí Elias, que já tinha visto muito milagres, prodígios, sinais, maravilhas, disse: Elias, você fez um pedido difícil. Mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que me pediu. Do contrário, não será atendido. Então aqui Elias vai lançar uma sentença, vai lançar um decreto, dizendo assim: olha, Eliseu, isso que você me pediu é difícil, eu nunca fiz.
Mas se você conseguir me ver a hora que eu for separado de você, que assim seja. Mas se não acontecer assim, assim não será. De repente, quando caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. E por que os separou? Nós não estamos falando de uma separação física. Nós estamos falando de duas pessoas que tinham unidade espiritual. Nós estamos falando de duas pessoas que tinham unidade espiritual. Tinham alinhamento juntos. Cador de sabe de coach de caia sebe. Então presta atenção aqui. Aí a carruagem de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho de fogo, num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Quando Elias está sendo levado, Eliseu grita Elias como filho, o filho espiritual, e diz assim: meu pai, o Senhor era forte, o Senhor era bravo, o Senhor era isso, o Senhor era aquilo. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou ao meio. Eliseu sofreu com a partida de Elias. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, essas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Elias não teve morte física. Enoque não teve morte física. Preciso que você saiba disso. Lá na escola de avivamento vocês vão ter uma aula sobre Enoque, vai ter um módulo sobre Enoque, que eu não falo em lugar nenhum, vai ter só lá. Que vai explodir sua mente, fazer sobrenatural. Eu preciso que você entenda algo. Eliseu vai pedir algo muito difícil para Elias. Mas ele só consegue pedir essa graça e esse favor porque ele tinha gerado crédito. Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém que faz um pedido desse faz do nada. Ninguém que pede algo tão complexo e tão profundo pede do nada. Antes tem que gerar valor nas cortes celestiais. Antes tem que ter meritocracia. Antes tem que saber que tem crédito no céu. E é tão forte isso, queridos, porque Elias, ele sabe que o que Eliseu pediu é difícil. Então eu preciso que você entenda. Eliseu, ele honra Elias numa profundidade tão grande, tá? Que Eliseu, ele sabia que seria sucessor de Elias, mas em nenhum momento você vai ver Eliseu tentando sobrepassar Elias, tentando confrontar a autoridade de Elias. Em nenhum momento você vai ver Eliseu disputando com Elias, porque Eliseu, ele entra como auxiliar, ele se torna discípulo, ele passa a ser filho. E ele sempre olhou para Elias como pai. Ele nunca olhou para Elias como irmão. Ele nunca olhou para Elias como colega. Ele nunca olhou para Elias. Ele sempre olhou para Elias como autoridade sobre a vida dele. E aqui está um grande segredo para você tomar posse daquilo que você tem desejado. Nós precisamos, queridos, aprender a nos submeter às pessoas que nos ensinam. E isso não estou falando só de autoridades religiosas, mas do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, de pessoas mais velhas. Amém? Eliseu, ele serviu e ele honrou aquilo que Elias carregava.
Eliseu, ele respeitava Elias como um pai espiritual, como alguém que provia alimento espiritual, como alguém que era o professor dele, o mestre dele. Eliseu, ele serviu Elias como um filho. Não, Eliseu serviu Elias, né, como um filho. Então ele estava ali servindo Elias como um filho, e não de um igual para igual. E queridos, o problema da geração de hoje é que é uma geração com ego tão grande, que acredita sempre que começa a andar junto, aprende a sou melhor. Queridos, eu preciso dizer para você, nós precisamos ter maturidade. Nós precisamos aprender a ter humildade. Amém? E Eliseu, ele pediu a porção dobrada do espírito profético que estava em Elias. Ele pede a porção dobrada. Você não entendeu a complexidade do pedido de Eliseu. Ele vai falar assim: Elias, eu quero ser o principal herdeiro do espírito profético que está sobre você. Eliseu, ele entendia que aquilo que estava sobre Elias iria para outras pessoas, mas ele falou assim: eu quero ser o herdeiro principal. Eu quero ser o herdeiro principal daquilo que está sobre você. Mas eu não quero ser só o herdeiro principal. Eu quero que Deus dobra a capa. Coloque mais peso na capa. A capa fazia milagres numa proporção. Agora, quando ela vir sobre mim, eu quero que ela faça duplicada. Foi esse o pedido de Eliseu. Amém? Agora, eu preciso que você entenda. Quando você deseja algo nesse nível, no mundo espiritual, que é carregar o poder, a unção, a glória de Deus, para executar esse tipo de coisa e para viver um grande legado, você precisa ter o princípio de honra em todos os níveis. E eu quero dizer aqui, eu quero que a sua mente agora venha a explodir nessa revelação. Você vai ver Eliseu sacrificando os bens materiais que ele tinha. Então, houve aqui um sacrifício material. Você vai ver aqui Eliseu indo beijar o pai e a mãe, despedir do pai e da mãe. Houve um sacrifício emocional. Você vai ver aqui Eliseu servindo Elias. Houve um sacrifício no servir, no se submeter. Só assim então Eliseu se torna filho. Só assim então Eliseu acha favor. E Deus, antes de pedir para Elias ir lá e convocar Eliseu, Deus já tinha encontrado tudo isso no coração de Eliseu. Antes de Deus pedir para Elias ir lá e chamar Eliseu, Deus já tinha olhado para Eliseu no arado. Deus já tinha falado assim: sabe aquele meu servo que está arando com as parelhas de boi? É ele. Eu encontrei graça, favor. Eu sei quem ele será. Deixa eu falar algo para você. Talvez você ache que ninguém está te vendo. Talvez você ache que ninguém entende o que arde no seu coração. O mesmo Deus que encontrou Eliseu arando a terra, o mesmo Deus que encontrou Eliseu ali naquela fazenda, na agricultura, é o mesmo Deus que vê o seu coração. E eu falo algo para você. Deus manda o Elias te encontrar. Deus manda o anjo te chamar. Quando chegar a hora, quando chegar um tempo, não fique preocupado. Deus vai mandar o Elias ao seu encontro. Você talvez pergunte: mas eu não sou de uma família que prega, eu não sou de uma família que profetiza. Não precisa disso. Deus simplesmente pode falar assim: é com você que eu tenho algo. É você que eu estou chamando para um tempo como esse. É o manto de Elias sobre os Eliseus dessa geração. É o manto de Elias que está caindo sobre os Eliseus dessa geração. É sobre os improváveis, como o apóstolo Júnior está falando aí. É sobre os improváveis que Deus está chamando num tempo como este. E você sabe por que Deus está chamando pessoas improváveis?
Porque são pessoas que estão apaixonadas, pessoas que estão clamando pelo avivamento. Gedai astou, gedai. Então você vai ver que Eliseu serviu, Elias nos 4 níveis físico, trabalhou para Elias servindo. Emocional, foi amigo, foi companheiro. Material, doou seus bens. Deus vai pedir tudo que você tem. Não, você não entendeu. A unção vai te custar tudo. A unção vai te custar tudo. E quando Deus te der riqueza, Ele vai pedir essa riqueza. Ele vai falar assim, agora eu quero que você pegue isso daí e oferta. E se você não fizer isso, Ele para com você. Porque dinheiro para Deus não vale nada. Status para Deus não vale nada. E Ele quer saber se para você vale. Porque enquanto vale, Ele não põe o tesouro, que é a presença, a glória dEle sobre você. Deus precisa te testar no fogo para falar assim, não, eu vou colocar porque isso aí, nesse meu filho, o dinheiro para ele não é significante. Então aí pode, porque o dinheiro não vai corromper. Aí pode, porque esse poder, esse status não vai corromper. A unção avassaladora vai custar tudo para você. E eu quero que você entenda isso. A unção avassaladora vai custar tudo para você. Medirga orlei shambad. Adeia sebe. Você vai ver Eliseu também servindo no âmbito espiritual. Ele era intercessor, ele era sucessor da obra profética que Deus estava cumprindo na vida de Elias. Queridos, você não entendeu. Tudo que Deus construiu em Elias, Ele falou assim, Elias, isso não vai morrer em você. Você vai treinar um sucessor. E tudo que eu te revelei vai continuar no Eliseu. Tudo que eu coloquei em você vai continuar no Eliseu. E eu quero dizer algo aqui para você. Talvez você não veja as coisas acontecer na sua vida. Talvez você fale assim, eu quero essa unção avassaladora. Eu quero que Deus me use. Mas aí eu vou falar para você uma coisa. Você tem obedecido os comandos do Senhor. E Deus, Ele vai te provar a trajetória inteira. Ele vai te provar a trajetória inteira para saber aonde o seu coração tá. Porque a cada nível de poder, Ele não dá todo o poder de uma vez. A cada nível de poder que Ele dá, Ele te testa. Ele testa se o seu coração está voltado no poder. Ele testa se o seu coração está voltado no dinheiro. Ele testa se o seu coração está voltado nas suas emoções. Se o seu pai, sua mãe, seu cônjuge importa mais do que ele. Na trajetória, o Senhor vai testar você para ver se o seu coração está nas coisas da terra. E toda vez que você provar para Deus que o seu coração não está nas coisas da terra, Ele aumenta o seu nível de poder. Ele aumenta o nível de poder que Ele já colocou sobre você. E eu quero que você entenda. Deus sempre vai te passar numa prova de fogo para colocar uma patente nova sobre você. A unção que você deseja te custa tudo, mas depois ela te dá tudo de novo. E o problema dessa geração é que o namorado importa mais que o legado que Deus tem. O carro, a casa, a faculdade, uma vidinha medíocre importa mais que um legado. A nível nacional, a nível global. Às vezes uma coisa da terra para você está importando mais porque a sua cegueira espiritual não te permite ver além. A minha família não entendia o porquê Deus estava pedindo para mim a minha profissão, que para mim, aos olhos da minha família, era algo uau. Só que quando Deus falou assim para mim, filha, você num consultório, para mim é um prejuízo. O dia que eu entendi que o que Deus tinha para mim era nível global, eu falei, peraí, Senhor, muito obrigada por me explicar o que eu não conseguia entender. E às vezes Deus está chamando você para algo grande. E você está lá com os teus olhos na matéria, com os teus olhos nas coisas passageiras daqui. E não entende que o que Deus quer fazer com você é algo para a eternidade. É algo que não vai somar só na sua vida como galardão, mas vai deixar uma história.
nessa face da terra. Assim como nós lemos a história de Elias, a história de Eliseu, o que Deus quer fazer na sua vida é um legado profético que ninguém vai esquecer. E eu vou perguntar agora para você: o que tem impedido você de seguir o seu chamado? O que tem impedido você de servir o legado a qual Deus te predestinou? É o que os outros vão falar? Ou é o que você ainda tem que... Não, eu preciso curtir, eu preciso aproveitar a vida. Deixa eu falar uma coisa. Eu só encontrei proveito na vida, graça, felicidade, quando eu comecei a viver o meu chamado. Eu trabalho muito, mas eu sou a pessoa mais feliz, realizada. E exatamente isso. Hoje eu sou uma médica de almas. Hoje o meu impacto é global. O meu impacto é sobre o Brasil, fora do Brasil e todos os outros lugares. Então, eu quero agora finalizar a minha palavra. Finalizar a minha palavra dizendo algo para você. Quando você deseja algo grande, além do normal, quando você deseja uma unção avassaladora, quando você deseja capa dobrada, quando você deseja viver algo grande na presença do Pai Celestial, o Yahvé, o Adonai, não basta apenas pedir a porção dobrada. Antes você precisa ser filho. Antes você precisa ser discípulo. Antes você precisa se submeter e aprender. Deus ama pessoas que têm um coração humilde. Deus ama pessoas que têm um coração humilde. Ninguém pede algo tão grande sem gerar valor, sem gerar crédito. Então o manto de Elias, ele vem sobre Eliseu. Mas antes, Eliseu teve que demonstrar que ele era digno desse manto. E que ele era competente para carregar esse manto. Ele era competente para carregar essa unção. Ele era competente para carregar esse fogo. Ele era competente para carregar esse poder. E eu quero dizer algo para você. Jesus me moeu. Eu não era uma pessoa humilde, eu era uma pessoa soberba, eu era chata, eu era insuportável. E Deus me tratou. E se você ainda não é tratado nessa área, deixe que Deus te trate. O reino de Deus é sobre humildade. O reino de Deus é sobre humildade. E humildade, queridos, é ser uma pessoa simples, mesmo que você tenha o maior despojo. É ser uma pessoa simples. A verdadeira essência de Jesus está na simplicidade. A verdadeira essência de Deus está nas coisas simples. E Jesus é simples. E eu preciso que você entenda isso. Então seja uma pessoa simples. Seja uma pessoa humilde. Que você vai caber em qualquer lugar. Mas não seja uma pessoa que só fala que é. Queridos, ninguém precisa falar o que é. A gente vê nas atitudes se uma pessoa é humilde ou se ela não é humilde. A gente vê na atitude se uma pessoa é simples ou se ela não é. A gente vê na atitude dela, no jeito que ela se comporta, no jeito que ela fala, no jeito que ela faz todas as coisas. Então deixa eu falar algo para você. Jesus é simples, Jesus é humilde. Se você é discípulo de Jesus, você tem que se parecer com Jesus. Simplicidade vai alcançar todas as nações. Humildade. Jesus está te chamando para um tempo como este. Jesus está te chamando para não só tomar a capa, o manto de Elias, mas para você fazer a diferença nessa geração. Hoje à noite, às 19h30, eu vou fazer um pronunciamento que vai mudar a sua vida. E eu vou, a partir de hoje, o meu posicionamento vai ser outro em relação ao Brasil, em relação a todo tipo de levante que possa vir sobre nós. Hoje, muitas coisas, anota o dia de hoje, dia 22 de outubro de 2024,
Hoje uma chave vai virar, hoje às 19h30. E se nós já estávamos, escuta aqui, se nós já estávamos incomodando a muitas pessoas, nós vamos passar a incomodar muito mais. E eu só vou adiantar uma coisa. Quem quiser ter o resultado que eu tenho, não precisa ficar falando mal. É só fazer o que eu faço. Eu oro toda madrugada, eu dou alimento pro povo todo dia. É só fazer isso. É só jejuar bastante. Não precisa ficar falando mal. É isso. Se quer crescer, se quer expandir, se quer impactar vidas, tá fácil. Eu tô dando a receita do bolo aqui. Gatorninaya Seber. É isso. É só gerar, é só ensinar o povo, é só entregar tudo aquilo que Deus tem entregado. É só isso. Simples. Mas a minha pergunta é, quem está disposto a fazer? Quem está disposto a ir? Quem está disposto a dar? Quem está disposto a compartilhar com generosidade? Eu estou aonde eu estou porque eu faço algo todos os dias. E já faço há muitos anos. E se hoje tenho pessoas que amam esse ministério, estão comigo, me defendem, é porque eu tenho gerado alguma coisa boa no coração dessas pessoas. E isso eu faço porque eu fui inspirada pelo Espírito Santo a estar todos os dias. Só que agora a gente vai aumentar a velocidade. A gente vai acelerar. Vocês acham que é fácil? E ninguém joga pedra em árvore frutífera. E nós somos sim um ministério rico. Rico em unção, rico em favor de Deus, rico em dinheiro, rico em... Queridos, nós vamos ter a maior escola de avivamento da América Latina. Nós estamos a ponto de comprar o maior terreno. Vocês não estão entendendo o que Jesus está fazendo. Eu gerei isso em espírito. E nós vamos ser o maior ministério que entrega alimento, que vai ensinar educação financeira, educação emocional. Só que a nossa diferença é que a gente não quer alienar ninguém. A gente não quer alienar ninguém. A gente não quer oprimir ninguém. Vocês são livres porque Jesus me fez livre. Vocês são livres. Livres. E liberdade. É isso. Amém? Mas as demais coisas eu falarei para vocês hoje, às 19h30. Eu só quero que vocês entendam. Um tempo novo está começando hoje. E a partir de hoje, nós vamos começar a acelerar tudo que nós estamos fazendo. Tudo que nós estamos fazendo. Tudo. E quem não tem velocidade e constância não vai conseguir nos acompanhar. Quem não tem velocidade e constância não vai conseguir permanecer conosco. Amém? Então, queridos, eu espero você hoje, às 19h30, na live. Vai ser um tempo avassalador. Vai ser um tempo profético. Vai ser um tempo que nem eu e nem você tem dimensão. Te espero hoje às 19h30. Compartilha. Quando nós entrarmos na live hoje, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. A mensagem que eu tenho hoje para você, ela vai mudar a sua forma de pensar sobre tudo. Amém? Então, queridos, um dia extremamente abençoado, um dia extremamente profético para você, para sua casa, para sua família. Eu te espero às 19h30, horário de Brasília, aqui nesse Instagram.